Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma atividade de muita importância, de relevância, uma atividade rica da nossa programação cultural da Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, que recebeu o nome carinhoso de BDB Cultural. Programação essa que nasce de uma parceria, de um termo de colaboração do, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo com a Organização da Sociedade Civil, Voar, Arte para a Infância e Juventude. E hoje é aquele dia muito especial, muito aguardado, de encontro terapêutico. E a gente vai receber uma figura muito especial, como todas essas figuras fantásticas que passam por aqui, esses profissionais, essas personalidades que vêm a brilhantar a nossa programação. O psicanalista Bruno Saviotti é especialista em preconceito, críticas sociais e julgamento, com pós-graduação em educação em direitos humanos e políticas públicas e projetos sociais. Possui experiência com diferentes grupos sociais. Também é jornalista e trabalhou por muitos anos com projetos sociais, convivendo com grupos distintos e pessoas com grandes dificuldades em se aceitarem. Tem trabalho com quem nasceu com lábio leporino ou alguma má formação congênita, pessoas com deficiência física, motor e mental. Participou de projetos com moradores em situação de rua, pessoas com extrema pobreza, adolescência e sexualidade, creches e asilos. Visitou mais de 30 países para escrever um livro para um projeto em andamento com foco em desconstruir o preconceito cultural. Bruno Saviotti estará conosco hoje falando sobre como lidarmos com as críticas, como lidarmos e o que é isso que nós chamamos, que é chamado tão estudado, que é o julgamento social. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo. Tudo bem, Linhares? Muito obrigado aí. Gostei do texto. Ficou muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho aí, pelo projeto. É uma honra estar aqui, poder falar desse assunto que eu tenho tanto prazer em destrinchar e dialogar sobre ele. Estou muito feliz de participar aqui. Obrigado mesmo. Bem, e aí eu abro para a nossa primeira pergunta, né? Abro para você. Afinal, Bruno, o que é o julgamento social e como lidar com as críticas que a gente recebe a cada dia mais? Como a gente lida com isso e consegue se blindar de certa forma? Com você. Aliás, eu penso assim, que o julgamento eu gosto de trabalhar ele em todas as vertentes, né? Em tudo que a gente critica, independentemente de qual seja o assunto, o tema, tudo que é tabu hoje, nos tempos de hoje, mas historicamente, sempre gostei de estudar um pouco a história dos julgamentos, né, das críticas. Então, é uma forma de entender um pouco os preconceitos que aconteceram ao longo da história, que hoje estão muito vivos, né, nas pessoas, de uma maneira geral. Então, o preconceito está muito ligado aos estereótipos, às formas, às normas de sociedade. Então, para mim, é tudo aquilo que a gente critica. Tudo que a gente olha, de uma certa forma, a gente cria uma piada, ou motivo de colocar a pessoa para baixo, ou inferiorizar, ou colocar de uma forma superior. Tudo aquilo que a gente desmistifica, ou então acredita muito nos padrões, por exemplo, padrão de beleza, o padrão de ser correto, as normas, né, o certo, o errado. Então, o preconceito, a construção social da crítica, ela está muito associada a isso, as formas do que a gente olha, do que a gente nega no nosso próprio dia a dia mesmo. Qualquer tema, qualquer área, a gente criticar o tempo, criticar o trânsito, criticar a forma que a pessoa se veste, a forma que ela pensa, a maneira que ela vive a vida, também é um julgamento. Então, eu costumo falar que todos nós vivemos um julgamento social, né? No dia a dia, mesmo internamente, na mente mesmo, como que a gente pensa ali, aqui que os outros estão pensando da gente, mas também no nosso externo, no nosso dia a dia, o medo de sair de casa, o medo do que vão falar, de como vão nos julgar, né? Aí você faz a pergunta como lidar com a crítica social, acho que é muito isso. Eu gosto de analisar ela como autoconhecimento mesmo. Não a crítica como, isso é muito feio você criticar, mas é tipo, entenda por que você critica. Entenda por que você incomoda tanto em ver uma pessoa, não sei, de
que você considera mais bonita que você, ou que tem uma vantagem mais financeira que você, ou uma pessoa que você considera, enfim, melhor em algum padrão, algum conceito que você tem. Então, é muito se entender, né, voltar para você e construir esse papel de se valorizar mesmo, entender que não existe o melhor, o pior, né, na maneira que a gente vive, né? Não existe o ideal, o certo. Então, é um primeiro papel, é isso, é uma valorização de você, entender por que você critica, tornar consciente essas críticas, né? O que tem ali que você tanto nega, que você tanto aponta para o outro, que está muito em você. Então, para mim, o fundamental é isso, é o autoconhecimento dos próprios julgamentos, que você consegue se entender, você começa a conseguir se entender melhor baseado nisso. Então, é um primeiro passo aí que eu gosto de analisar. E aí, a partir dessa análise, Bruno, como é que você acha que as pessoas começam? Quais seriam as ferramentas possíveis, que eu acho que não deve ser do dia para a noite, mas como é que você começa a se fortalecer para lidar com isso? Há alguns instrumentos, talvez eu acho que a procura de um profissional deva ajudar muito nisso também, até para a gente tomar consciência de coisas que se passam conosco. Hoje tem muitas ferramentas, né? Mas eu falo que o principal é isso mesmo, você se autoconhecer. O que tipo, tem dentro de você que você critica muito, que você usa aquilo como uma ferramenta de fuga, na verdade, né? Que a crítica está muito nisso. É a aceitação das situações da vida, aceitar um pouco tudo que vem, né? Mas claro que é um papel de desconstrução daquilo que a gente cria com a gente, porque os julgamentos ele vêm de uma série de sequências que foi embutida, são a cultura, é a sociedade falando certo, errado, a própria mídia no geral, historicamente, falando a maneira que você tem que ser, né? Enfim, todos os padrões aí de religiões e conceitos que são impostos na gente, o que os nossos pais colocam como certo, nossos avós, então a gente veio pré-determinado de uma série de fatores, então é começar a se perguntar, é um primeiro momento, né? Por que eu critico tanto aquilo, aquele determinado fato, né? Por que aquela vizinha me incomoda? Por que aquela pessoa falar desse jeito me irrita? Porque um chefe que é muito bravo, o que tem dentro daquela pessoa que fala sobre mim também? Então, o primeiro momento é se perguntar, se entender nesse processo. Claro que existem hoje várias ferramentas, né? A meditação é uma, eu gosto muito de estar num lugar e tentar viver aquele momento, né? Entender as pessoas. A meditação ela traz um pouco de aceitar o que você está vivendo. Então, é uma ferramenta muito importante. A terapia ajuda muito, que é você se desconstruir na própria fala, né? Você fala, nossa, às vezes você está ali querendo fofocar, falar de uma pessoa, e em terapia você coloca aquilo, você começa a prestar atenção. O que tem dentro da sua fala que te incomoda tanto, né? Aquela coisa que você não aceita de jeito nenhum. É um processo de aceitação, é um processo de permissão e também de desconstruir todos esses conceitos que foram colocados como, esse é o ideal, você tem que ser assim, o filho perfeito pensa assim, o neto que eu gosto tem que andar desse jeito, a maneira ideal de se falar é assim. Então, assim, é você limpar um pouco tudo isso que foi implantado, entre aspas, que você acreditou, que a gente acredita, como formato ideal de ser humano, né? Como a gente tem que agradar os outros, e principalmente isso, entender por que a gente tende a agradar os outros ao invés de nos agradar, né? Por que a gente preocupa tanto na opinião dos outros do que a gente faz no nosso dia a dia? Às vezes você vê ali uma pessoa está fazendo uma comida e está morrendo de preocupação do que vão falar, chega numa festa e está ali, ai meu Deus, será que eu estou bem? Então é muito se entender nessa aceitação mesmo e limpar esse processo todo assim, de desconstrução da pessoa que a gente é, sem criar esses padrões tão rígidos de não, isso é certo, isso é errado. Eu penso assim, mas entender de onde vem esse pensamento, né? Dizem que 90% dos nossos pensamentos não são nossos. Eu acho isso muito interessante de perceber, porque muitas das coisas foram impostas na gente, a gente aceitou isso sem nem parar para entender, né? E uma coisa que eu falo muito é o padrão de beleza mesmo. De falar, não, esse é o padrão ideal, ou o certo ou errado, né? Quem disse, por exemplo, que uma pessoa de olho claro,
uma mulher alta que mora lá na Europa, ela é mais bonita, ela é mais dentro dos padrões do que uma pessoa considerada baixinha, que mora no Brasil, enfim, que não está dentro desse padrão normatizado. A beleza, para cada um, é específica, né? Cada um cria um conceito de beleza. Então, a gente começa a acreditar muito nessas imposições que foram desenvolvidas ao longo da história, tanto com sexualidade, enfim, com todos os temas da nossa área. Então, é essa desconstrução no todo mesmo, é você pegar e entender tipo, o que me faz bem primeiro e por que eu estou querendo agradar outras pessoas ao invés de me agradar primeiramente. Então, isso já é um grande passo para esse processo. Pelo que eu entendi, Bruno, deve ter um gatilho que faz com que a gente comece a também ficar numa chave que, de certa forma, possa se retroalimentar. A pessoa começa a ser muito criticada, ela tende a se tornar também uma crítica, quer dizer, esse julgamento ele se retroalimenta, como talvez o amor, como o amor alimenta o amor, o ódio também, essas questões todas, uma puxa a outra, está tudo ligado, de certa forma? Eu acredito perfeitamente que sim, Linhares, porque um exemplo comigo mesmo, e aí voltando a falar de padrão de beleza, bom, nasci com lábio leporino, fiz várias cirurgias e muito tempo da minha vida eu não sabia se eu estava dentro ou não desse padrão, eu tinha dúvida se eu era uma pessoa bonita ou feia. Então eu me autocriticava e quando alguém fazia uma piada relacionada a isso, Bruno, você é feio, ou qualquer coisa que envolvia o meu físico, ou, sei lá, minha barriguinha, eu tinha vergonha de ficar sem camisa, ou qualquer coisa que envolvia o físico no geral, eu ficava ofendido com aquilo, então eu entendia que aquilo estava dentro de mim, então a crítica fala principalmente primeiro da pessoa, mas se aquilo em você não é bem trabalhado, hoje a pessoa falar que eu sou feio ou não, isso realmente não me importa. Primeiro, como eu já falei, o padrão de beleza é uma construção humana, né? Não é uma coisa enfim, maior do que isso, né? Vamos falar em divindade, mas é uma coisa que foi criada pelo ser humano. Então, quando eu entendi que isso era uma coisa que estava no outro e não falava de mim, eu fui limpando isso e hoje pode falar o que quiser de mim, porque realmente, nesse sentido, você cria uma barreira de se entender, de tipo, e daí, sabe? Tipo, provavelmente a crítica da pessoa, ela tem essa dificuldade com beleza, e ela tende a julgar o outro, jogar e julgar o outro, porque é mais prático você criticar, você fofocar, você colocar isso, apontar o dedo, é um gatilho muito mais rápido ali, às vezes do próprio medo, da própria falta de se entender, de se aceitar. Então você entra nessa autoalimentação mesmo, você fica criando esse mecanismo de defesa que a psicanálise fala muito, então você desloca, você tende a colocar a culpa, né? O julgador fala que normalmente ele culpa as situações, ele vai culpar o outro, vai culpar as questões, e ele meio que se cega perante aos fatos, né? Ele tende a querer bloquear essas ideias que foram impostas. Então, sim, é uma total retroalimentação, sim. Eu estava dando uma lida. Essas questões também já chegaram na análise de políticas públicas de gestores e administradores, né, sobre o processo decisório e essa teoria do julgamento é uma ferramenta muito usada para isso, né, em processo decisório em relação à política pública e mesmo em relação até às empresas, né, de como é que são os processos até para contratação nas empresas. Às vezes os critérios não são os mais corretos. Como é que você vê isso? Todo mundo tem um formato do ideal do que você deve ser para o outro, né? Então, normalmente, voltando a falar de mim, eu via muita dificuldade de ser aceito nos processos seletivos, porque eu tendia a colocar as questões para mim. Eu nasci com lábio leporino, por isso que não me querem, por isso que eu sou assim. Então, eu vivia um certo drama, um certo vitimismo de ter nascido e de ter sido julgado ali. Então, eu comprava esse julgamento muito fácil. Para mim, era muito mais fácil ficar ali no vitimismo e chorando. Não fui contratado porque eu sou assim. A pessoa não quer porque eu sou assim. Então, é um mecanismo fácil de você se auto-justificar
se você não é aceito, principalmente a aceitação, que é outro fato que está ligado ao julgamento. Então, eu vejo muito isso nesses processos seletivos, nessas gestões e tudo. É muito mais escolha pessoal, em geral, é muito mais como eu penso sobre um assunto, como uma pessoa entende que é o formato ideal. Mas, normalmente, para um é o julgamento de outro é um outro ponto de vista, e de outro é um outro formato. Para um, a pessoa ideal para aquela vaga ou para aquela gestão, por exemplo, é uma pessoa que tenha características totalmente diferentes do outro. O outro, ele historicamente pode ter uma preferência por pessoas mais sérias, ou pessoas que falam muito, ou com mais decisões, enquanto um outro gestor vai optar por uma pessoa que é mais ágil. Então, está muito mais ligado ao psicológico, ao histórico daquela pessoa e aos próprios julgamentos. E eu falo em julgamentos não só do que é ruim, negativo, também do que a gente supervaloriza na beleza, em vários pontos, do que a gente enaltece muito um ponto, a gente acaba excluindo o outro, né? Como se fosse um pêndulo. Então, essa neutralidade. Então, acho que sim, também. Tem muita opinião particular de cada um, no geral. Influencia muito essas decisões. A gente vê, né, os jornalistas, pessoas que trabalham com esses cargos de tomar decisões, juízes, pessoas que estão responsabilizadas por questões éticas também, muito atrelado a decisões muito mais ligados às própria história mesmo, o próprio conceito de vida que levou até ali, do que não deixa de ser um julgamento também essas decisões. Um julgamento social. Como é que é o tratamento, como é que a teoria da psicanálise trata bem isso? Como é que é um tratamento em relação a isso? Como lidar com isso? Então, Freud, no geral, a filha dele, grande parte dos psicanalistas no século passado estudaram muito isso, os mecanismos de defesa, entendendo que as pessoas tendem a... Um deles é um deslocamento, por exemplo. Você briga aqui em casa, aí você chega no trabalho, briga, você vai deslocando aquela raiva, aquela questão ali para o outro. Então, ela entende, além de vários mecanismos, né? Tem o deslocamento, tem, enfim, a autodefesa, vários deles que você tende a passar para o outro o próprio julgamento. Então, ela vai trabalhar muito a neutralidade, até no próprio atendimento mesmo, na própria análise, né? Ela vai tentar, ao máximo, neutralizar, porque também tem um julgamento do próprio terapeuta, né? Com a pessoa que está ali, o analisando. Então, você tentar ao máximo a neutralidade ali, sem criar muitos vínculos, né? Com aquela pessoa, no sentido de imagem, de você falar muito de você também, o terapeuta ser neutro, principalmente nas suas opiniões, independentemente de qual seja, porque senão a pessoa cria muito, né? Hoje você vê muita gente, muito psicólogos, terapeutas, fazendo posts, colocando suas opiniões em redes sociais, independentemente de qual seja. A pessoa, quando vai atender, ela já cria um auto-julgamento sobre o terapeuta também. Então, é a neutralidade em todos os pontos. E na vivência psicológica mesmo, é você entender, né, a origem daquilo e meio que trabalhar um pouco esse lado, trabalhar um pouco a história, trabalhar um pouco do que foi colocado na pessoa ao longo da vida dela, na infância, aqueles conceitos que foram mais, aquelas crenças mais impregnadas na pessoa, é você, aos poucos, ir desconstruindo esse formato também, essa coisa rígida, às vezes essa opinião tão concreta, né? Essa relação tão forte que a gente cria com as identidades, com o time de futebol, com, enfim, opiniões que a gente cria no geral, coisas que a gente identifica sexualmente, em geral, e a gente coloca aquilo como ideal, como padrão certo. Então, é uma desconstrução também. A psicanálise, como é um trabalho mais a longo prazo, ela vai aos poucos desconstruindo esses conceitos, fazendo a pessoa se perceber, né, durante a terapia, do que ela considera ali como por que ela tem essas ideias tão rígidas na vida dela, sabe? Por que ela defende tanto um ponto de vista e quer, porque a psicanálise entende muito isso, ela quer que o outro entenda esse ponto de vista, que o outro compre esse ponto de vista, ele aceite você daquele jeito, naquela opinião. Então, cria essa dualidade. Então, é tentar trabalhar esses mecanismos que são muito rígidos. Então, é tentar fazer ele ser mais fluido e a pessoa se entender melhor também. Então, às vezes, essa crítica muito forte de, sei lá, pessoas que têm boas condições financeiras, ou uma religião que critica outra, né, o formato ideal, está muito, muito ligado a essas raízes também. E qualquer outra crítica, na verdade, está muito
atrelado a essas crenças também. Bruno, pensando aí no teu atendimento em consultório, sem, claro, preservando o anonimato tem algum caso que já te chamou muita atenção dessas pessoas que você já atendeu e lida com isso em consultório? Você dividir com a gente? Claro que sem dizer o nome. Então, não é um caso específico, na verdade é no geral, Linhares. Assim, eu vejo muita dificuldade das pessoas de se perceber mesmo, então eu entendo o julgamento que ele está ligado a todas essas questões psicológicas e muito nessa dificuldade de compreensão mesmo dos propósitos que ela almeja, né? A mente muito voltada ao que o outro está falando o tempo todo. Então, no geral, por exemplo, boa parte do que eu passei de cirurgia que eu fiz foi em Bauru. Então, eu vejo assim muita gente com dificuldade nessa aceitação e principalmente ligado a essa questão de beleza, essa questão de estar ali dentro do dia a dia, né? Mas dentro da sociedade, quer dizer. Mas é isso, seria um geral, não tem um caso assim, ó, esse é muito chamativo, né? Eu acho que cada caso relata um pouco de como as pessoas lidam muito mal com essa questão e não tem uma compreensão, como elas dão tão valor para a opinião dos outros e acabam esquecendo da sua própria opinião. Então, é um contexto do geral assim que me chama mais atenção. Assim. Entendi. Eu tive lendo um estudo que foi feito pela Universidade lá de Toronto, lá do Canadá, sobre a primeira impressão que a gente tem sobre outras pessoas, que às vezes essa primeira impressão é formada em uma fração de segundos. E mesmo depois que você conhece a pessoa, isso fica muito patente, ainda fica te consumindo ainda muito tempo até você virar essa chavezinha. Esse estudo, eu li um estudo deles, que foi feito no Congresso Anual da Sociedade de Psicologia Social e Personalidade dos Estados Unidos, de 2014, que quanto menos tempo temos para emitir um julgamento baseado no que vemos, mais propensos seremos a confiar no que dizem os nossos instintos. E como é que é isso, Bruno? Por que a gente tem uma facilidade muito grande em já ter um primeiro julgamento, assim, a primeira impressão em relação às pessoas que passam por nós? Como é que você analisa isso? Eu analiso muito nisso. Na verdade, eu estou escrevendo um livro que fala sobre o assunto, eu peguei boa parte dos estudos que falam sobre os julgamentos, desde a origem dos preconceitos sociais. Tem um estudo, inclusive, que fala que os bebês já nascem criando um julgamento sobre o ambiente que está. Então, assim, a gente tende a julgar tanto pelo cheiro, o odor do lugar, pelas palavras que a pessoa fala, o físico, que é o primeiro julgamento, então, no geral, o julgamento ele é muito rápido. Eu falo que ele é tipo uma velocidade de um trem-bala, assim, porque a pessoa já faz aquele raio-x, já coloca dentro daquele padrão que ela tem de certo, não só o julgamento de uma pessoa, o julgamento de um lugar, o julgamento de uma situação, um trânsito, um tempo ruim, então ela já coloca, o tempo está feio, o tempo é ruim, isso me deixa para baixo, então ela já autocritica a situação, sem às vezes perceber de uma maneira diferente, conseguir olhar com uma visão diferenciada sobre aquilo. Então, é um mecanismo rápido, o julgamento ele é acelerado mesmo, ele é muito prático, na verdade, ele é muito fácil de existir nas pessoas, porque é isso, muito, como a gente não consegue trabalhar com nossos medos, a gente já usa esses gatilhos emocionais ágeis e olha a pessoa, olha a situação e já faz aquele... Então, primeiro fisicamente, né? Depois vai conversar com a pessoa, ela está o tempo todo ali tentando, de uma forma ou de outra, rebaixar aquela pessoa para ela se sentir superior, né? Então, que é realmente um ponto muito forte do julgador, é tentar a superioridade pelo outro, tentar se sentir mais empoderado, quando vê uma pessoa, independentemente que ela considera inferior a ela tende a fazer isso, tende a se levantar perante o outro com as suas críticas e com a forma de pensamento. Então, é ágil, é muito rápido mesmo. Como foi o teu processo? Quando que você começou a girar essa chave? Acho que, na verdade, foram momentos, sabe?
fiz muitas cirurgias, aí eu chegava em Brasília, fazia em Bauru, né? E vi uma realidade de pessoas assim com diferentes tipos de deformidades congênitas, tudo que você imaginar, assim, características físicas que, nossa, antigamente eu ficava, tipo, não conseguia lidar muito bem. Aí eu chegava na minha cidade, via aquela meu grupo de amigos com aquela mesma realidade, eu fui começando a comparar, e hoje eu vejo que a comparação é uma coisa muito forte do julgamento. De uma forma, eu estava julgando também. E aí eu fui limpando isso, e eu lembro quando cheguei na adolescência, de tanto receber apelido, de tanto as pessoas fazerem piadinhas, ressaltando todos nós vivemos, né, um tipo de julgamento, mas o meu era mais esse verbal, físico, assim. Chegou um momento que eu cansei mesmo, quando cheguei na adolescência, lá por 17 anos, eu automaticamente quis fazer essa chave girar, eu falei, eu tenho uma vida só, estou aqui para curtir, eu sou essa pessoa, qual o problema de ter o nariz de um jeito, a boca de outro? Fisicamente eu mudei muito, antigamente para mim era muito difícil entender isso tudo, e foi uma coisa assim, forçada mesmo. Eu falei, não, eu cansei de viver a vida em função dos outros, como que os outros querem, eu vou ser eu, e vou me aceitar do jeito que eu sou e ser feliz assim mesmo, e ponto final. Então foi esse processo, né? Meu caso é muito simples em Bauru, tem já boa parte das pessoas que nascem com lábio leporino ficam fanhas, tem que fazer cirurgias, tem casos que tipo, o lábio corta muito maior, tem casos que a pessoa nasce sem o nariz, tem vários tipos de deformação. Então foi essa comparação do dia a dia, de ver essa realidade, até do padrão de beleza, que eu resolvi, tipo, desmistificar isso, falar, não, Bruno, tô contigo, e vamos junto nessa. Aí comecei a gostar do assunto, comecei a estudar, fui aprofundando, eu falei, vou abrir minha cabeça para esse assunto. Frequentei diferentes religiões, viajei em muitos países, quis entender os grupos sociais distintos. Quinta-feira eu ia no forró, sexta numa balada de música eletrônica, domingo no pagode. Comecei a viver a cabeça das pessoas, a entender sem pôr a minha verdade, sabe? Só de ser um ouvinte, de escutar o que os outros falam, como eles pensam, de ver essas pessoas que auxiliam o próximo, de viver nesses ambientes de espiritualidade. Eu fui meio que abraçar o mundo para entender esse assunto, e é uma coisa que eu sou apaixonado, assim. Essa girada de chave me ajudou muito a ter uma percepção das coisas de uma maneira muito mais fácil, de poder auxiliar também as pessoas sobre o assunto. Então, assim, foi essencial para mim essa girada. E eu sempre tento dar essa girada. Claro que a gente julga, claro que inconscientemente a gente está julgando. Então, sempre, opa, é um alerta, já tem o sinal do julgamento, opa, eu volto para mim, me percebo e vamos junto. E aí, com o tempo, você, da chave virada para você mesmo, acabou tornando como uma causa para você, né? Porque hoje você foi estudar psicanálise, hoje você, como psicanalista, adotou isso como um assunto para você que acaba sendo uma missão. A gente está vivendo uma época de muito julgamento, as redes sociais intensificaram o julgamento social. Aliás, eu sempre estudei muito a história do julgamento para entender, né, como que foram os grandes julgamentos da sociedade. Acho que hoje, assim, antigamente o julgamento ele era muito físico, né? Assim, a pessoa nascia com alguma deficiência, era jogada em rios ou queimadas. As mulheres, boa parte da sua vida aí, até o século passado, a sexualidade foi nos pouco estudo sobre a sexualidade. O julgamento de classe social, uma coisa que sempre foi muito forte na história também. Eu vejo que o julgamento ele existe, mas ele ganhou proporções mais fáceis também, né? Hoje você tem acesso diretamente do que a pessoa está criticando. Então, creio que sim, que hoje as redes sociais intensificaram as formas de julgamento e, ao mesmo tempo, a própria sociedade, essa junção da sociedade no geral, de trazer temas que até então eram muito julgados, de pessoas que sempre sofreram preconceito e resolver aparecer e falar qual é o problema de eu ser assim, qual é o problema da minha faixa etária, da minha estatura, enfim, do meu corpo e de como eu sou. Então, eu vejo que começou a criar movimentos, instituições para falar do assunto, falar de temas que sempre tiveram grandes julgamentos e críticas no geral. Então, eu creio que sim, que a internet ela intensificou.
nesse sentido de ser prático o julgamento, uma coisa que você está ali, ó, a todo instante olhando o dia a dia das pessoas e criticando inconscientemente ou na própria fala mesmo. Então ele se tornou mais pesado porque a pessoa ela recebe muito do julgamento do outro o tempo todo. Então, se ela não tem essa facilidade, esse auto amor próprio, esse autoconhecimento, ela tende a se entrar em uma depressão, ou então assim, não entender, gerar uma angústia também, porque uma foto pode ter 1000 críticas ali e ela achar realmente que aquelas críticas são todas para ela, né? E não ter esse entendimento que a crítica é mais do outro. Então, hoje está muito forte isso mesmo. Então, eu estava também vendo que esse termo normal, ao tratar da evolução humana, essa questão do normal, não deve ser entendido só como um julgamento de valor do que é melhor ou pior, mas como um parâmetro para avaliar diversos caminhos. Essa ideia de normalidade tem sido usada como instrumento de controle social. Como é que você avalia essa questão dessa relação? Eu não me lembro se quem falou isso foi Freud, foi Foucault, não me lembro de onde eu li isso, de que a ideia de normalidade ter sido usada como um instrumento de controle social, definido a partir de determinadas camadas da sociedade, os comportamentos, os pensamentos e os sentimentos adequados para a população em geral. Você podia falar para a gente um pouco sobre isso? Claro, eu acho que esse é o principal ponto, né? O que é anormal e o que é considerado normal, né? Eu formei, sou jornalista também, e minha monografia a gente fez um documentário chamado Abençoados Sejam os Loucos, e a gente entrevistou pessoas em Barbacena, que é a minha cidade natal, em Minas, que é considerada a capital da loucura, e tinha o trem da loucura que passava e pegava as pessoas, iam, né, levando pessoas que eram consideradas fora dos padrões de sociedade. Ou seja, perdeu a virgindade, fumava maconha, tinha pensamentos muito imponderados, pensamentos políticos, religiosos, coisas muito certas sobre uma opinião, assim, também era levado, brigou com os pais. Entrevistei uma moça com muitos anos, tinha uma dor na perna, uma senhorinha, né, hoje, e o médico falava que isso era coisa da cabeça, ela falava que não, também foi levado. Então, assim, ao longo da história, quantas pessoas que foram, né, que perderam suas vidas e tudo por uma questão do que é ideal no normal, do que é esse padrão normal, como eu falei da beleza, né, a pessoa ser branca ou a pessoa ter uma raça, um estilo de vida, de pensamento, ela está adequada para aquilo. Então, essa distorção, essa ignorância mesmo humana, que gerou grandes genocídios, os maiores genocídios, boa parte da história, foram baseados nessas questões de ideal, de normalidade, de certo, de correto. Quando você fala de girar a chave, eu falei, quem disse que é o nariz? Qual é o nariz, a maneira de falar, a fala ideal, né? Para um povo, para o meu ideal é diferente de uma pessoa que está lá na Índia, que tem uma outra realidade, um outro ponto de vista, uma outra visão, né? O ideal das pessoas são diferentes, os pontos de vista são diferentes. Então, eu vejo que por muito tempo tentaram alocar as pessoas em grupos de que, ó, você tem que ser assim para você ser aceito. Então, para você ser aceito, você tem que pensar assim, assado, ter um tipo de vida, se casar com tal idade. Para você ser feliz, você tem que viver essas relações, tem que viajar muito, tem que ter esse tipo. Você começa a pôr padrões. Então, esse normal gera padrões. Os padrões geram neuroses nas pessoas e geram essas comparações de estilos de vida e a maneira ideal tanto de se viver como de ser, de se pensar, de se vestir, enfim, qualquer verbo que você pode utilizar criou essa normalidade. Então, se tornar normal foi por muito tempo um desafio, se tornar diferente foi um desafio, e para quem era considerado normal, manter normal também sempre foi um grande desafio, porque no fundo esses conceitos foram também criados por humanos, pessoas que também viviam seus preconceitos, também viviam suas ideias, também viviam suas relações ali de ideais de certo e errado na época em que esteve aqui. Então, eu vejo julgamento muito assim, no amplo, né? Você tentar se limpar o máximo da sociedade, o máximo do que foi colocado em você. Isso te ajuda muito, mesmo, assim, a sair dessa normalidade, né? O Bruno, e me fala um pouco desse seu livro aí. Você já está há quantos anos escrevendo?
O que que a gente pode esperar e qual que é a contribuição que você vai trazer através dessa obra? Então, meu livro eu estou escrevendo já tem mais ou menos uns 3 anos. Eu precisei viver muito aí do julgamento na pele, assim, situações diferentes para finalizar ele. Estou praticamente terminando. Fiz uma viagem até na praia, para a praia aqui na Bahia, para ter um tempo mais para escrever esse livro. E aí eu falo um pouco de tudo, eu falo do julgamento na sociedade, eu falo das religiões, estudei um pouco a história das religiões, o que eles falaram sobre o tema, o que os grandes profetas falaram sobre o julgamento. Então pego trechos de várias doutrinas e, enfim, pessoas que trabalharam essa espiritualidade. Falo um pouco do julgamento da nossa própria saúde, do nosso corpo. Eu dou dicas de lidar com o julgamento, de exercícios até espirituais para você se entender melhor nesse processo de crítica. Falo um pouco de. É tão amplo, tem hora, mas eu tentei aglomerar todos os assuntos voltados ao julgamento, conto um pouco da minha história e vou destrinchando. Fiz um estudo tanto da psicologia como os filósofos e sociólogos falaram sobre o tema de uma maneira geral e que eles trouxeram ao longo da história, toda a história do julgamento também, desde, enfim, as questões de gênero. Eu falo muito, o machismo, o feminismo, essa formação cultural do papel do homem e da mulher. Falo muito da sexualidade, que é uma questão que foi amplamente julgada, ainda é um tema que tem forte predominância da crítica, né? Ao jeito que o outro transa, o jeito que o outro se relaciona com o próprio corpo. Cada um vai pôr o ideal ali. Então, eu vejo que boa parte, pelo menos nos atendimentos, enfim, no geral, boa parte das dificuldades humanas está relacionada à sexualidade. Então, vou trabalhar muito esse tema, assim, peguei muito estudo antigo e coisas novas também, falando sobre como era antes e hoje, como as pessoas lidam com esse tema. Então, assim, é um pouco de tudo. Assim, eu falo que eu coloco atos também durante o livro, falando como lidar e como entender se você é um julgador ou não. Eu destrincho um pouco a hipocrisia social também, para você entender esse papel de hipocrisia, né? Às vezes você julga o outro por uma questão, mas tem outras questões em você que você está julgando e nem está percebendo, e você está ali falando mal do outro, criticando a atitude do outro. A minha ideia é desconstruir esse padrão humano de normalidade que a gente comentou, para tentar se entender e tentar perceber esses julgamentos e, enfim, é um livro que fala muito sobre mim, no sentido dessas vivências que eu tive com o assunto e de como me ajudou muito a viver uma vida muito mais tranquila. Abordo muita dualidade humana, né? Essa coisa de você tentar mudar o outro, tentar mudar o pensamento do outro, de querer estar certo. Falo muito das pessoas que vivem grandes cargos, né? Assim, jornalistas, médicos, pessoas que estudam muito, que têm uma necessidade muito forte de, minha opinião é a melhor, minha opinião é ideal. Então, critica e subjuga quem não tem a mesma opinião, ou então subjuga quem não vive aquela realidade. Aí eu vou destrinchar também as formas de preconceito na história. Os genocídios, boa parte surgiram por causa dos julgamentos, da forma ideal de ser, de pensar. Então, eu peguei o tema de uma maneira geral e destrinchei. E, assim, para mim já foi um grande... Ser um filho para mim, assim, é uma honra ter feito esse livro, porque eu vivi na pele mesmo o livro, eu precisei voltar atrás, por isso a demora dele, eu precisei voltar atrás para, não é melhorar, mas para fazer mais lógicos os raciocínios dos meus próprios julgamentos. Então, foi um processo incrível e esse ano ele está finalizado. E, Bruno, qual foi a coisa mais difícil que você teve? Qual foi a parte mais difícil que você achou para conseguir colocar no seu livro? Que te deu mais trabalho, que te deu mais, que você teve que mergulhar mais e que foi mais dura ou mais pesada para você? Todo livro a gente tem um momento assim. Eu tenho, já lancei 16, posso dizer depois, numa outra conversa, cada momento de cada livro. E para você? Linhares, eu acho que foi muito... É um pouco de tudo, mas
esse estudo religioso foi um pouco delicado, porque você falar de religião de uma... Na verdade, para mim, o mais difícil do livro foi eu ser neutro e não e tentar tirar o máximo qualquer julgamento. Eu tinha uma época que eu estava muito, eu imagino o que você está pensando agora. Eu fazia entre aspas e colocava uma frase, Bruno, mas como eu não vou julgar uma pessoa que está cheia de dinheiro, um corrupto, uma pessoa que vive disso, qualquer assunto, qualquer coisa de um julgamento, essas falas eu comecei a tirar, eu comecei a tentar ao máximo fazer um livro neutro, porque o julgamento, para mim, ele é totalmente processo neutro de ser humano, né? Assim, tipo, de viver uma vida neutra, de sem querer ser um que muda a realidade ali, mas você respeitar, aceitar, que é o processo mais forte do julgamento. Então, foi até, na verdade, entender a aceitação, no geral, aceitar as situações e colocar isso no livro. Então, foi tirar tudo que eu colocava com uma certa certeza, que quando eu comecei a escrever há 3 anos atrás, eu tinha certeza absoluta e que eu tive que retornar para reescrever tudo. E destrinchar esses estudos filosóficos também, psicológicos, esse processo de pesquisa religiosa, acessar Bíblia, Alcorão, grandes livros, estudos espíritas que falaram sobre julgamento, também demandou um certo tempo também. Então, foi um pouquinho de tudo, e a organização final para fazer essa lógica de todo o julgamento no geral. Assim. Acho que foi um pouco de tudo. Bruno, infelizmente, a gente ainda tem, infelizmente, muitos casos de suicídio nessa pandemia. A gente tem acompanhado que as pessoas têm achado tudo muito, muito, e está realmente muito duro, muito pesado, muito difícil. E também acontece muito julgamento social nesse período. E a relação do julgamento social com o suicídio é uma coisa muito direta? Totalmente ligado, Linhares. Totalmente. Assim, eu vejo. Gostei muito de pesquisar os discursos em redes sociais, na verdade, até é bom você ter atrelado essa pergunta. Como que é forte isso, né? Como que o suicídio está muito no que os outros estão pensando de mim, né? Eu vou ser essa pessoa, a gente se auto-julga, na verdade, o auto-julgamento é o grande julgamento que a gente tem. Eu tinha muita dificuldade de gravar vídeo, estar fazendo entrevista aqui, para mim era muito difícil. E eu via que era isso, eu me auto-julgava em pequenos detalhes que às vezes eu não conseguia. Eu vejo isso muito nas pessoas. Essa autocrítica pesada consigo mesmo, de modelo de vida, de padrão, de querer conquistar os outros, de agradar os pais. Essa neurose que a gente tem, em geral, de estar dentro da sociedade, né? Ser aceito naquele grupo. Então, a gente começa a mudar nossas relações, começa a mudar como a gente pensa, a gente vai vivendo essa máscara, a gente vai criando um personagem mesmo, sem ser a gente, sem nos entender, para ficar agradando os outros, e a gente entra nesse furacão psicológico, né? Nessa neurose mesmo de medo, de não se aceitar, de dificuldade de lidar com o mundo que a gente vive. Então, está totalmente ligado ao julgamento. No meu livro, você falou de uma parte, eu coloco muito dados do julgamento no geral, e boa parte do suicídio está associado a isso, que é um tema que é pouco falado, acho sempre importante a gente debater, para alertar. Às vezes tem muita gente presa. Eu conheço gente que nasceu com lábio leporino, tem 30 e tantos anos, nunca beijou na boca. Então, assim, às vezes a pessoa se prende àquilo de uma maneira tão forte, vive essa relação, essa vergonha, que não existe, sabe? Eu acho que a gente tratar esse assunto, se entender, tratar o julgamento, perceber que isso é uma ilusão, na verdade, né? O que os outros falam da gente, o que o mundo cobra da gente, né? A gente viver a nossa vida baseada na gente, no que somos mesmo, facilita muito nesse processo. Então, tanto a depressão, a ansiedade, o medo, as doenças no geral, por isso que eu falo muito da questão da saúde, está ligado de uma forma ao julgamento, né? A ansiedade é o que os outros vão pensar, eu tenho que agradar, eu tenho que ser bom, eu tenho que correr para fazer as coisas, eu tenho que mostrar que eu sou a melhor pessoa do mundo. Falo muito do julgamento também das pessoas bondosas, aquelas pessoas que fazem muito trabalho social. As pessoas, elas lutam tanto pela aceitação dos outros, elas vivem essa vida inteira querendo assim,
esse aplauso em sociedade. Eu coloco no livro muitos estudos de como a gente lida em grupo, né? Como a gente muda os nossos próprios julgamentos em grupo, né? Então, fizeram vários testes aí de você... A pessoa, tipo, às vezes está com uma opinião e um grupo diferente, só ela faz parte do teste, os outros são atores, por exemplo, e durante a pesquisa ela vai mudando a própria opinião. Então, é muito isso o julgamento. A gente está enfim, numa roda, às vezes, de amigo, e todo mundo tem uma opinião sobre um assunto, e o outro pensa diferente, ele tem medo de, se ele confrontar esses amigos, ele sair do grupo, né? Eu vejo isso muito forte no interior de cidades, que tem, sei lá, poucos habitantes, as pessoas têm medo dessa exclusão social, que foi meu medo muito forte também, de ser excluído da sociedade, porque eu tinha uma aparência, uma anormalidade. Então, acho que é muito nesse sentido mesmo, de se perceber e de se perceber não pelo outro, mas de se perceber e de se valorizar por você mesmo. Então, totalmente atrelado às neuroses, às doenças, às crises, os medos, o que os outros vão falar, totalmente ligado a esse medo que a gente tem da própria vida e de se autoaceitar mesmo. Uma coisa que você falou muito interessante para mim é que você coloca uma coisa, essa vontade de autoaceitação, né, da aceitação social, e aí para você até se aceitar também, porque você se vê diferente, de certa forma, ela acaba levando, e acho que isso é potencializado com as redes sociais, a uma tentativa de padronização de comportamento, não é? Quer dizer, então, aí você vê muita gente, às vezes, que nem gosta de um determinado gênero musical, então chega e coloca aquele gênero musical, onde chega nos locais que tem mais pessoas, porque acha que vai ser mais aceita, mesmo não gostando daquele tipo de música. A gente está vivendo um processo também de grande padronização dos comportamentos, da moda, de tudo, as pessoas perdendo muito da sua característica da individualidade. Tá, eu sou diferente, e daí? Qual o problema? Todos nós não somos diferentes? Todos nós não somos únicos? Mas talvez eu não tenha sentido tão forte esse grito, principalmente da juventude, muito acostumada com a tecnologia, em que grandes ideias parece que brotam do celular, como se o smartphone tivesse as respostas para a vida, sendo que as respostas estão dentro da gente. Como é que você vê isso? Essa padronização, essa possível e perigosa padronização. Eu vejo como uma coisa muito delicada, na verdade, porque às vezes a pessoa, eu sou do heavy metal, eu sou contra a sociedade, eu sou de um outro movimento, um movimento que grita, que luta, eu não sou como os outros. Ele também está se padronizando a um movimento. E ele também está julgando o movimento que é diferente. Ele coloca aquilo como ideal. A música ideal é essa, né? O meu padrão musical é diferente do seu, que do indiano não tem nem acesso ao nosso, chinês muito menos. Uma pessoa na África nunca ouviu falar. É muito isso, é o que a gente escuta na cultura. A cultura, querendo ou não, ela martela o julgamento também, né? A própria mídia, no geral, ela bate naquela tecla. E a rede social hoje faz isso. Ela reafirmar os próprios discursos, eu vejo muito isso. Então, você recebe notícia, recebe informação, recebe fontes, vídeos, pessoas falando de uma opinião que você já tem concretizada, e aí você só quer reafirmar aquilo. Então, vejo em tudo, em todos os padrões, como a gente cria essa identidade, da identidade ideal, né? A minha identidade é perfeita. Então, você automaticamente vai julgando esses estilos. E é muito terapêutico você abrir a cabeça para a música mesmo. Eu gosto de qualquer estilo musical. Tive muita dificuldade com esses sertanejos universitários, eu confesso que eu já julguei. Mas eu via muito isso, esse rebaixamento na letra, rebaixamento no gênero feminino. Então, isso me incomodava um pouco, essa injustiça social. Então, hoje eu escuto sem criticar, sem pôr essa raiva, sabe? Se eu estou no ambiente, está tocando, mesmo que eu não goste, eu não vou gerar uma energia, gerar uma crítica, ficar ali, olha essa letra, só fala de bebida e blá, blá, blá. Eu não deixo mais o julgamento chegar ao emocional. Eu escuto, se eu puder, fico um tempo, se não, ok, mas eu não fico mais pondo essas minhas verdades sobre as questões, sobre as opiniões, enfim, a vida no geral. E parece que se torna uma pessoa mais neutra, né? Uma pessoa apática. Eu vejo muito pelo contrário, né? Você consegue muito mais
não, chamar uma pessoa para uma conversa, independentemente do que ela fez, você tem uma opinião sem se ficar afetando, né? Principalmente com música e qualquer arte, qualquer cultura, um filme, ou então, enfim, às vezes eu vejo esses filmes de comédia boba, você dá vontade de criticar o filme inteiro, né? Tipo, é risada, eu não vou ficar ali criando esse papel de crítica, eu já tentei ser um crítico de cinema, inclusive, mas eu vi que isso não me pertencia, de ficar colocando a maneira ideal de se fazer um filme, de se fazer uma arte, de fazer uma cultura. Para um, a Mona Lisa é a melhor arte do mundo, e para outro, às vezes ele teve, sei lá, uma experiência diferente. Sei lá, ele ama cavalos, ele vê um quadro cheio de cavalo, aquele quadro para ele é muito mais representativo e fala muito mais para ele do que outras exposições artísticas. Até esse padrão da arte é muito forte de se analisar, até essa estética do ideal, da beleza, nossa, isso é tão bonito, isso é tão feio, é uma coisa que eu gosto de falar, né? Dos animais, a gente padroniza os animais, a relação que a gente tem com a natureza. Ah, não, o porquinho é feio, esse é bonito, esse é isso. Se você for ver a própria natureza, ela não existe o animal mais evoluído, não existe o animal mais ideal, né? Cada um tem o seu papel, e tudo se cria esse conceito. Então, o ser humano, até nessa questão, também vive esse julgamento, essas suas verdades, dos seus conhecimentos. Eu sei o que eu estou falando, então você tem que me escutar. Comer carne é um absurdo, não comer não é. Você começa a entrar nesse papel de uma pessoa ideal, de uma pessoa que sabe as coisas, e aí se torna um problema para o julgamento. Se torna uma grande dificuldade de entender. Eu acho que até mudei a pergunta aí, mas talvez tenha encaixado. Mas é bem isso, é bem voltado ao como você critica. Eu, por um tempo, fui vegano para entender a questão social, como você vive, né, viver vegano, por um tempo vegetariano, e eu via que quando eu estava nesse momento da minha vida, eu criticava quem comia carne. E eu ficava bravo com essas pessoas. Eu falava, não, porque eu vivi história, trabalhei com agricultura há muito tempo, e quando eu comecei a entender que, tipo, ok, você está vivendo isso, se te faz bem, se você quer comer carne ou não, viva essa experiência, mas quem sou eu para ficar apontando os seus erros, né? Então, isso ajudou muito nesse processo de colocar que a minha experiência é a ideal, é a melhor do que a do outro. O que você falou foi uma coisa tão interessante. E antes de abrir para suas considerações finais, suas conclusões, eu lembro apenas que o nosso queridíssimo, conhecido, famoso diretor de cinema, né, o cineasta Steven Spielberg, né, ele sofreu bullying, foi recusado pela universidade que desejava 2 vezes, ele tinha dislexia, era ridicularizado pelos colegas em sala de aula quando criança, e ele só conseguiu concluir a faculdade dele 33 anos depois de ter abandonado o curso para trabalhar. E assim, apesar disso tudo, ele é considerado um dos maiores cineastas da história do cinema. Então, veja, o cara que ganhou fama mundial com filmes fantásticos como A Lista de Schindler, ganhou já Oscars, etc. e tal, foi recusado pela faculdade de cinema. Os pais recebiam cartas dele dizendo assim: olha, o seu filho não leva o menor jeito para a área do cinema. É o mesmo cara que se tornou um dos maiores cineastas do mundo. Então, se ele tivesse aceitado todos os conselhos que diziam para ele: olha, não vá fazer cinema, todos nós teríamos perdido um grande cineasta. Então, essa padronização, esse dito normal, quantos escritores não tiveram os seus trabalhos recusados tantas e tantas vezes? Demos aí Dan Brown, a própria escritora J.K. Rowling, do Harry Potter. Então, você pega todas essas figuras que não desistiam porque tinham uma sementinha única. E, apesar de sofrerem com as suas críticas sociais, assim como você, giraram a chavinha um dia e não aceitaram que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse dizer que eles não iriam ser o que eles eram. Especiais, com potencial, pessoas bem-sucedidas, que poderiam mudar o mundo na área que escolheram para viver, naquilo que escolheram para ser felizes
e se aceitar foi, eu acho que, o maior caminho, apesar de todas as dificuldades dessa jornada. Então, eu quero te agradecer imensamente aqui em nome da nossa biblioteca demonstrativa, pela sua história, pela sua trajetória. Ficaremos ávidos aí, nos avise quando for sair o livro. E abro para suas considerações finais. Queria que você falasse agora diretamente com as pessoas que estão nos assistindo e desse algumas dicas, conversasse um pouco com elas agora, o que você acredita que seria um caminho inicial para que elas começassem a jornada delas, esse processo de autoaceitação e de como lidar melhor com as suas críticas. Abro para suas considerações sobre isso. Linhares, eu tenho que agradecer. Adorei você falar de Steven Spielberg, é um diretor que eu sempre fui muito fã de trazer esse mundo lúdico, né? Essa inspiração. No meu livro, falando do livro, tem um capítulo que eu destrincho um pouco a história dos julgados da sociedade, nomes que foram a professora, enfim, que não eram acreditados, né? Que a família falou que não ia ser capaz, Beethoven, grandes músicos, grandes pessoas, Darwin, enfim, foi uma parte difícil do livro também, estudar um pouco esse todo, mas o que eu deixo assim de final, que é, pelo menos para mim, Bruno, né, me ajudou muito, se ajudar para vocês, ótimo, senão tente sempre outras ferramentas para se entender nesse processo do julgamento, é aceitar mesmo, é aceitar a vida como ela é, aceitar a cena, aceitar as situações, entender que as coisas estão ali para a gente, né, evoluir, né? Sempre vai vir um vizinho barulhento, sempre vai vir um relacionamento desagradável, sempre não, mas assim, vão vir situações para você trabalhar e aceitar aquilo, entender aquilo, te traz situações melhores do que aquilo, né? Aceitar essa necessidade que você tem de amor pelos outros, né? Porque quando a gente não se valoriza, quando a gente não se aceita, a gente está procurando no outro o tempo todo, está implorando por amor, e está querendo agradar, e está desesperado, e gravando vídeo né, nas redes sociais, e mudando pelo que o outro pensa, e, enfim, vive esse mundo baseado no outro. Então, quando você se aceita, você aceita o outro, e fica tudo muito mais simples, você aceita a pessoa ser do jeito que é, sem colocar esse si, né? Eu gosto de falar muito, né, falando em Deus, do que você acredita, na divindade, que acredita ou não, se você é ateu também. Mas, assim, tentar ver a vida com olhos, assim, divinos, no sentido de por que eu tenho que excluir algumas coisas de tudo que está na minha vida, né? Por que isso é legal e por que isso não? Por que não ver os inimigos, aquelas pessoas que a gente mais critica, que a gente mais tem raiva, aquela amiga chata, aquela pessoa do chefe que fica em cima, aquelas pessoas que fazem a gente incomodar, com olhos de, pô, por que eu estou criticando se a pessoa está me alertando em coisas dentro de mim que eu não percebia antes, né? Então, começar a ver a vida, não só, tipo, você é legal, você gosta da mesma música que eu gosto, você tem a mesma religião que eu tenho, você tem os mesmos pensamentos, você está dentro da minha vida. Agora, não, você pensa assim, sai da minha vida, né? É muito mais fácil você aceitar as pessoas que me julgavam, que faziam piadinhas comigo. Eu fiz muita questão nisso no colégio, depois voltar atrás e não excluir da minha vida, mas entender o que fazer essa pessoa criticar. Isso me facilitou muito. Além de criar amigos que na época não eram, me fez entender esse processo do julgamento. Então, você aceitar a pessoa, simplesmente aceitar mesmo, pode ser aquela opinião completamente diferente da sua, faz as coisas serem muito mais fáceis, a vida se torna muito mais... uma paz interior cresce ali, porque você está aceitando, você não está julgando, você não está pondo sua opinião, sua razão, a sua história ali. Aquela pessoa tem uma outra história, uma outra vida, um subconsciente que às vezes ela nem sabe de onde vem aquelas ideias. Então, assim, não perder tanto tempo com o julgamento, não perder tanto tempo com o que os outros pensam, não perder tanto tempo com o que o mundo está te trazendo. Tenta viver a experiência de uma maneira positiva, mesmo que seja um trânsito, um dia chuvoso, um momento que você poderia tipo, criar aquele conceito de que raiva esse dia. Tenta ver ele com bons olhos, que vê a vida e as pessoas e tudo que está vindo aí pela frente, que vai vir desafios, vão vir desafios, com bons olhos, e aceitar a vida, para mim, é um processo fundamental. E aceitar é isso, é se desconstruir mesmo.
a entender por que eu sei tanto sobre isso, independentemente de qual seja o assunto. Alivia muito e faz você viver uma vida bem mais tranquila. Pelo menos para mim serviu, servir para você, vai ser uma maravilha. Então tá bom, Bruno Saviotti, muito obrigado aqui em nome da BDB. E agradecemos também a vocês que até agora estiveram conosco nessa jornada que eu acho que foi muito interessante para a gente fazer uma análise sobre os nossos processos de autoaceitação, de cura interior e de como tentar lidar com as coisas que estão ao nosso redor. Até o nosso próximo encontro.